né? E a antropologia, ela vai estudar, tentar responder... deixa eu... Tentar responder... Isto aqui, deixa eu uma coisa aqui, desenhar. Tentar responder isto aqui. O que é o homem? Ok? Então, o objeto do nosso estudo é saber o que é o homem. Tá? E ela vai se fundamentar muito em tentar responder a respeito de como ele foi criado, como ele é constituído, qual é o destino do homem. Porque se alguém já estudou antropologia no mundo secular, em faculdade, a gente sabe que este conhecimento humano aqui que eu estou falando, ele vai oferecer o evolucionismo como resposta para isto. Tá? E o que a gente precisa se certificar é que só tem uma fonte confiável para a gente, é a palavra de Deus. Okay? É a única fonte confiável que nós temos e a gente vai tentar entender quem é o homem, sua origem, tá? Sua constituição e outras características. Como é que se transmite a alma? Deus faz uma alma todo dia. Os corpos, quando a gente precisa saber disto, e algo que a gente vai tratar paralelamente, que não é um trabalho, não é uma refutação sobre a evolução, mas a gente vai tratar paralelamente sobre a evolução. Qualquer um de vocês pode questionar a qualquer para que a gente consiga aproveitar aqui como a gente não tem conseguido aproveitar no YouTube. Tá bom? Eu espero que grave. E tem essa frase do Calvino aqui, é uma frase muito importante para a gente. Né? Isso aqui vocês conseguem ler daí, não conseguem? Sim. O homem não pode obter conhecimento de si mesmo, a não ser que primeiro ele contemple a face de Deus. Ok? Depois que ele conhece a Deus, é que ele pode entender quem ele é. Isso é como se fosse um sumário desse conhecimento que a gente precisa ter. Ok? Esse texto aqui pertence ao Calvino, ele está aqui no livro desse rapaz. Ok? Então, o que nós vamos estudar? Nós vamos estudar quem é o homem, quanto à sua origem, constituição e outros aspectos. Através do que nós vamos? Através da palavra do Senhor, da revelação. Tá ok? Ok. Então, evolucionismo. Quem aqui não se converteu desde cedo, que eu acho que é o nosso caso todo aqui, todos nós, de certa forma, acreditávamos no evolucionismo. Né? Todos nós éramos evolucionistas. E depois que a gente se converte, é que a gente verifica que nós acreditávamos em algo que nenhum de nós entendia, nem sabíamos explicar. O que é o evolucionismo? Pode falar, é uma pergunta. A Ney está tentando entrar. A explosão do Big Bang, que veio nós viemos de uma bactéria. Uhum. É o evolucionismo. Perfeito. E a gente foi evoluindo do macaco, veio do macaco e foi evoluindo. Isso. E o que o evolucionismo ele mais
se dirige, na realidade, é para isto aqui, olha. Tá? Desqualificar as escrituras. O evolucionismo, ele vai estabelecer que o homem é resultado de um processo natural e não de um ato moral de Deus. Então, a ideia do evolucionismo é pegar a coisas que nem eles sabem explicar, mas a ideia central deles é desqualificar a existência de Deus. Ok? Alguém lê para mim esse texto aqui, desse John Raymond, eu acho. John Raymond Hand. Quem pode ler? Eu vou ler, Eu não pastor. posso falar muito. Eu vou ler, pastor. Não, pode ler. Vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo? Sim. Estão me ouvindo, irmãos? Tá. Sim. A evolução não dá resposta ao enigma da vida. Eu não quero argumentar, eu quero uma resposta. Até que a ciência possa me fornecer uma que me satisfaça melhor do que aquela que encontrei na palavra de Deus. Ficarei firme no meu lugar e fico com a resposta que responde a tudo e explica tudo. No princípio, criou Deus. Então, isso é um texto bem mas é muito interessante, principalmente para a gente conversar com os nossos filhos. O Leozinho, conversar com a Rafinha, com o Fredinho, com o Elias, porque esses meninos, mesmo que eles tenham uma certa ensino na igreja, eles passam de ano respondendo a isto, não que Deus criou o mundo. Então, os nossos filhos são pressionados a entrarem na linha do evolucionismo. E os professores, eles não têm conhecimento para refutar, para confirmar o evolucionismo. Mas eles rejeitam a ideia criacionista, mesmo que eles não saibam nada a respeito de evolucionismo. É o carro do Bolinho naquele dia que eu peço. Pode falar, irmão? Não, eu estava comentando aqui que é um professor de história que tem aqui, que é do nosso vizinho. Toda vez que eu falo com ele sobre a palavra de Deus, ele rebate com o evolucionismo, né? Aham. Mas isso daí, ele é professora na escola, aonde o Elias estudava. Uhum. E o que é interessante, olha, eu vou ler esse segundo texto. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Estamos. Eu vou ler o segundo texto do Hunter. Esse Hunter é um escritor chamado Da Meia-Noite. Ele está registrando o que um paleontólogo falou. Colin Peterson, paleontólogo-chefe do Museu Britânico de História Natural. Olha a estatura dele. Confessou, depois de mais de 20 anos, envolvido com o movimento evolucionista. Nada havia que eu realmente conhecesse sobre evolução. E é um choque enorme descobrir-se enganado por tanto tempo. Peterson começou a pedir a outros cientistas que apresentassem uma coisa que tenham certeza sobre evolução. Ele pediu, olha, me dê uma coisa que vocês tenham absoluta convicção. Os biólogos do Museu Americano de História Natural, em Nova York, está faltando York aqui, ficaram mudos, diz Peterson. Experimentei a pergunta com o pessoal da geologia do Museu de Campo de História Natural e a única resposta que recebi foi o silêncio.
tentei obter resposta dos membros do Seminário de Morfologia Evolucionista na Universidade de Chicago, um grupo prestigioso de evolucionistas, e recebi de volta um longo silêncio. Até que, por fim, uma pessoa disse: eu sei uma coisa, não deveria ser ensinada no primeiro e segundo grau. Não. Essas pessoas aqui são pessoas novas. Essas pessoas são pessoas de grande conhecimento e de grande reputação no mundo científico. E a conclusão que eles dizem é que isso não é um tema para crianças e jovens. Então, e é exatamente isso que é feito com as nossas crianças e nossos jovens. Tá. Então, essa parte aqui é uma parte mais objetiva a respeito do evolucionismo. Agora nós vamos tratar fundamentalmente da revelação. E nós vamos tratar da literalidade da criação. O que nós vimos anteriormente aqui é que a evolução, ela não apresenta nenhuma certeza. Nenhuma certeza em relação ao que ela própria afirma. São bases e mais bases. Eu tenho um DVD aqui de um homem, é o Randall, ele é um crente, que ele faz um questionamento muito interessante. Ele não vai atrás do elo perdido. O que ele diz é: onde está o mecanismo da evolução? Eu não estou atrás do elo. Me diga qual é o mecanismo. Sabe o que ele está dizendo? Cadê o processo da evolução? Porque o elo pode ter sido perdido há, como eles dizem, milhões de anos atrás. Mas o processo parou? Onde é que está a sistemática? Onde é que nós estamos vendo este processo? Em que lugar ele se dá? Então, é muito interessante isso. Então, o que nós podemos afirmar a respeito do evolucionismo? Ele não apresenta uma certeza. Ok? Então, vamos falar da literalidade da criação. O que a gente precisa entender como literalidade? Literalidade significa a gente entender as descrições do livro como descrições reais e históricas. Quando eu falo real e histórico, eu estou querendo dizer o quê, Léo? Que de fato aconteceu. Isso. É um fato concreto. Isso. Quando a gente fala real e histórico, significa que ele aconteceu dentro da história humana. Ok? Então, os capítulos 1, 2 e 3 de Gênesis, eles devem ser entendidos como eles fazendo parte da história humana. Um dos argumentos que até os próprios crentes utilizam é que ele não é literal. Quando eu digo não literal, é que ele não é histórico. Está entendendo bem, irmã Fátima? Sim. Eu debati com um crente sobre isso daí. Como, Léo? Eu já debati com um crente sobre isso daí. Ele dizia que nem os judeus acreditavam na literalidade de Gênesis. Que nem os antigos judeus acreditavam na literalidade de Gênesis. O judeu não acreditava que aquilo era literal. Estava se tratando de dias de verdade, entendeu? Estaria se tratando de eras. Então tem crente que não acredita na literalidade mesmo. É porque esses crentes provavelmente eles não têm estudado a Bíblia, não. Aí foi interessante. Quando eu perguntei para ele qual foi o pecado que Cristo veio, então, curar no mundo. Uma vez que Gênesis não é literal, nada mais é literal. Boa, boa. Aí eu perguntei para ele. Aí a resposta dele aí eu fiquei calado. Depois dessa, ele disse que Cristo veio curar o pecado moral. Eu digo, então... Mas quando for assim, diz assim, explica melhor que eu não entendi.
Mãe! Deixa aí, vai comer lá. Então, esses capítulos 1, 2, 3, diz assim, no princípio, no primeiro dia fez isso, no segundo dia fez aquilo, no terceiro dia fez aquilo. O que as pessoas argumentam, como o Léo está colocando agora, é que... Aqui... Desliga o microfone. Diga, irmãzinha. Diga, Pli. Não, vai desligar o microfone que tem um cachorro. Eu não estou ouvindo. Então, o que eles dizem é que aqueles dias, na realidade, não foram dias. Eles querem adaptar o evolucionismo, então, que aqueles dias, eles foram muitos dias. Então, a gente precisaria... Não, então, peraí. Até outros crentes querem dizer, o evolucionismo quer dizer que foram muitos dias, séculos, não sei o quê, mas é no sentido literal, no primeiro dia, segundo dia e terceiro dia, né, na Bíblia? E isso é que nós vamos ver agora. Ah, tá. Ok? O que a gente sabe é que os evolucionistas dizem que a Bíblia é um livro de mitos e que eles rejeitam, se ali naqueles mitos há alguma verdade, aqueles dias não são dias de 24 horas, porque eles não entendiam bem o tempo e eles colocaram que aquele dia ali era um período de tempo indeterminado e eles só conheciam o dia, eles colocaram o termo dia. O que argumento é que o termo dia... Deixa eu concluir. Eu tenho uma pergunta aí. Você pode concluir. Deixa eu terminar a pergunta. Tá, então, o que eles afirmam é isto, tá? Então, nós precisamos recorrer a um texto da Bíblia para que a gente entenda bem como é que é isto. Eu vou deixar marcado aqui em Êxodo 20, tá bom? Êxodo 20. E a gente vai aqui para a criação. Onde ele diz assim: eu vou ler só a parte final aqui. Êxodo, eu vou ler Êxodo, Gênesis 1, 26 em diante, tá bom? Porque o anterior, ele diz assim, olha, no primeiro dia, segundo, fez Deus dia, não é isso? Aí o 1:13, foi tarde e manhã o dia terceiro. Ele ainda diz tarde e manhã, dia terceiro. Aí depois ele vai e coloca no 19, foi tarde e amanhã do dia quarto. Tarde e manhã do dia quarto. Quando chega no 26, ele diz assim, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. 27, criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. 28, e Deus abençoou. 29, e disse Deus, eis que tenho dado toda a erva. Aí, no 31, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi tarde de manhã, o dia sexto. Não é isso que diz aqui? Perfeitamente. Aí começa o capítulo 2. Assim os céus e a terra, todo o exército foram acabados. Havendo Deus acabado, quando? No dia 7º. No dia 7º. A obra que fizera, o que ele fez? Descansou. No 7º dia, toda a sua obra. Não é isso? E abençoou Deus no 7º dia. Agora vamos
Vamos imaginar, então, aqui que a gente não saiba quanto é esse tempo aqui, esse dia. A gente não vai fechar porque nós não temos aqui como afirmar que é um dia de 24 horas. Tá ok? Êxodo 20. Deixa eu... Será que poderia acabar a bateria? Eu tenho que pegar o negócio aí. Já vai acabar a bateria. Falta só... Êxodo 20, verso 8. Ele diz assim, lembra-te, ele está... Êxodo 20 são os 10 mandamentos que a gente chama, né? Verso 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Esses dias aqui, 6 dias trabalharás para o homem, é dia de 24 horas ou é um dia sem a gente compreender? Dia de 24 horas. Dia de 24 horas. Não é isso? Aí como é que dá sequência? Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu pai, nem ninguém, tua serva, nem teu servo, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e tudo que neles há. E no 7º dia descansou. Ele está pegando o texto que Deus fez e descansou no 7º dia. E o 11, ele diz que Deus fez em 6 dias. O 9, o que ele está dizendo? O 9, ele está dizendo o quê? 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. 6 dias trabalharás. E ele está dizendo no 11, porque em 6 dias Deus fez os céus e a terra. Então, Moisés, quando escreveu o Gênesis e quando escreveu o Êxodo, ele atribuiu tanto para o tempo de Gênesis como para o tempo de Êxodo um dia de 24 horas. Vocês entenderam? Sim. Então, já que vocês entenderam, a gente vai sair e entrar de novo. Tá ok? Porque ele já marcou o tempo aqui. Nós temos 10... Estão me ouvindo, hein? Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu estou. Ah, tá. Tá, não é porque eu estou com headphone, eu pensei que não estavam me ouvindo. Ok. Tá? Então, o que é que nós já vimos até agora? Nós vimos que é preciso conhecer a Deus para nos conhecer. Saber quem somos. Nós vimos também que o evolucionismo ele não afirma nenhuma certeza, ele não é baseado em nenhum conhecimento certo. E agora nós estamos vendo que é preciso que a gente faça a leitura de Gênesis de 1 a 3, leitura literais. E nós vimos que os dias de Gênesis, baseado em Êxodo 28 em diante, 20, versículo 8 em diante, Moisés coloca o dia de Gênesis e o dia de Êxodo como um período de 24 horas. Isso ficou claro? Sim. Sim. Ficou? Então, nós vamos aqui parar o compartilhamento, vamos voltar, tá ok? E nós